Deus seja louvado, louvado seja Deus, amém? Meus irmãos, eu quero falar a respeito da missão. Quando estamos a falar a respeito da missão, eu vejo que missão é um deslocamento que uma pessoa ele tem para chegar num determinado lugar. Em outras palavras, missão é sair da zona de conforto até o lugar que nós fomos lhe permitido chegar. Missão é um cargo, é uma ordem que nós somos dados. Em outras palavras, você vai perceber que Abraão, ele foi dado uma missão da parte de Deus. A missão de Abraão é de sair da sua terra, da sua parentela, até na terra onde Deus lhe permitia chegar. E você vai perceber que Abraão fez o que era certo e o bom diante da presença do Senhor. Isso agradou a Deus, amém? E a Bíblia diz que também Moisés também tinha de fazer uma missão. A missão de Moisés era de voltar até no Egito e libertar o povo o povo Israel, bem dizer, era de libertar o povo Israel, povo de Deus, povo separado, povo escolhido para viver o querer do Senhor. Então nós podemos perceber que a missão também de Josué era de continuar dirigindo o povo Israel, porque a Bíblia diz que após a morte de Moisés, a Bíblia diz que o povo ficou sem um líder e Deus levanta Josué para liderar, para conduzir o povo até chegar na terra prometida, Canaã, onde mana leite e mel. Então eu quero falar a respeito da missão dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós bem sabemos que Jesus Cristo, quando estava cá na terra, ele ensinava, ele exortava, ele falava a respeito do reino. Ele falava que existe somente um único caminho. E ele tem de ter o seu caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não passar por ele. Amém? A você que neste momento não aceitou a Cristo Jesus, eu quero te dizer uma coisa importante. Aceita ele. Aceita ele. Fale, Senhor, entre na minha casa, entre na minha vida, mexe com as minhas estruturas e sare todas as minhas feridas. Amém? Ele vai fazer isto. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus ensinava os seus discípulos. Chegou o tempo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o primeiro dia da semana. A Bíblia diz que Jesus se encontra com os seus discípulos na Galileia. Quando Jesus se encontra com os seus discípulos, Jesus vai deixar as suas últimas palavras. E veja quais foram as últimas palavras de Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, seu verso 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É muito triste quando uma pessoa não crê neste evangelho. É muito triste quando uma pessoa não acredita que Jesus pode. É muito triste quando uma pessoa não vai até Jesus. É muito triste quando nós negamos a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia diz que neste momento Jesus está ordenando. Jesus está deixando uma missão aos seus discípulos. A missão dos discípulos de Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo não está dizendo que nós precisamos de nos pregar a nós próprios, mas precisamos de pregar para muitas pessoas que neste momento não conhecem a Jesus. Eu vejo que muitas pessoas têm lutado no altar, têm discutido no altar: não está me dando espaço para pregar, mas entenda que existem muitas pessoas que estão fora, existem muitas pessoas que estão na estrada, existem muitas pessoas que estão nas ruas, precisam da sua palavra. A palavra que Jesus colocou no seu coração, essa palavra precisa de ser direcionada para aquelas pessoas que estão lá fora. Então, não lute no altar, mas ide por todo mundo e pregai a palavra. Os discípulos de Jesus está sendo dado esta ordem, está sendo dado esta missão, e esta missão deve se cumprir. A Bíblia diz que aqui são os 11 discípulos, somente 11 que prevaleceram até o fim. Um deles traiu a Jesus. Amém? Então nós podemos perceber que neste momento eles vão fazer a vontade e a obra do Senhor. A Bíblia diz: depois dele ser revestido pelo poder que veio do alto sublime trono do Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que a sua vida foi renovada. A sua vida já não era mais a mesma, porque o Espírito Santo lhe fazia recordar, lhe fazia lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo
haver ensinado a eles. A Bíblia diz que neste momento eles agora vão fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E muitas vidas reconheceram o caminho verdadeiro. Muitas vidas foram salvos. Muitas vidas foram transformadas por causa deles pregar a palavra do Senhor. Amém? Então entenda uma coisa e perceba, você que neste momento está aí em casa sentado, entenda e perceba que Jesus Cristo deixou uma ordem, Jesus Cristo deixou um trabalho, Jesus Cristo deixou uma missão. A missão de eu e você é de pregar a palavra. A missão de eu e você é de lhe servir. A missão de eu e você é de fazer com que muitas vidas possam voltar a Deus. Você vai perceber que Deus se alegra não quando um coxo começa a andar. Deus se alegra não quando um paralítico começa a andar. Deus se alegra não quando uma pessoa cega começa a ver, não. Mas Deus se alegra quando uma pessoa volta ao primeiro amor. Amém? Então muitas pessoas precisam da palavra que Jesus colocou no seu coração. Muitas pessoas precisam da palavra que Jesus te ensinou. Então esta palavra que Jesus te ensinou, você precisa de direcionar para muitas pessoas que neste momento necessitam desta palavra. Então, agora entenda uma coisa, a você que neste momento está me escutando, a você que neste momento está me ouvindo, eu pregando, eu fazendo esta missão de pregar a palavra do Senhor, eu quero dizer uma coisa importante. A Bíblia diz que quem crer e for batizado pelo poder do Espírito Santo será salvo. Então, entenda uma coisa e perceba que você precisa de crer esta palavra para que possa ser salvo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, você precisa de permitir com que este dom gratuito de Deus esteja na sua vida somente crendo na palavra dele, crendo no evangelho dele, que você vai ser salvo, que você vai gozar de uma nova Jerusalém. A Bíblia diz que João viu descer do céu uma nova Jerusalém e os filhos do homem estavam sendo dados esta terra para tomar o posse. Então esta pessoa será você. Então você precisa de receber esta palavra, guardar no seu coração, conservar esta palavra. Deus também te conservará, Deus também te guardará, da mesma forma que ele tem dito à igreja de Filadélfia, dizendo: da mesma forma que vocês guardaram a minha palavra, eu também te guardarei nos dias mais difíceis do mundo inteiro. Oh, glória! Agora perceba uma coisa importante. A você que neste momento tem ignorado esta palavra, eu quero dizer uma coisa importante. Deus está falando nesta palavra dizendo: se você não crê na minha palavra, será condenado. Deus é amoroso, mas também é justo. Deus é amoroso, mas também é justo. Então você precisa de entender que Ele é justo. Ele vai fazer aquilo que Ele escreveu. Amém? Então, se você não quer ter esta morte interna, se você não quer passar por sofrimento no inferno, então aceita a palavra de Jesus. Aceita esta palavra enquanto é cedo, enquanto há tempo, enquanto Ele está batendo a porta do seu coração, enviando muitos mensageiros na sua missão, enviando muitos pregadores, muitos anunciadores da palavra do Senhor na sua casa. Entenda uma coisa, que Ele está te alertando, dizendo que o tempo é este de nós lhe aceitar. O tempo é esse de nós lhe falar: Senhor, entre nas nossas vidas. Senhor, lava a minha vida. Porque a Bíblia diz que a todos aqueles que em Cristo estão, a velha coisa passou e tudo se fez novo. Então há uma novidade que vai chegar na sua vida. Há uma coisa nova que vai chegar na sua vida. Somente é seguindo a Cristo. Somente é se deleitando para Ele. Somente entregando tudo para Ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e Ele também sujeitará a vós. Entenda uma coisa, que Ele está pronto para te receber. Ainda que este pecado comece a te acusar, Deus está dizendo uma coisa: este pecado não vai te afastar de mim, porque eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Então, se você
neste momento, nesta hora, está se sentindo culpado, Deus está dizendo uma coisa para ti: não se sinta culpado, não. Não se sinta culpado, não. A terra onde você está é a terra coberta do pecado. E eu não vou te culpar por isso, não vou te culpar. Porque se eu te fiz, eu sei qual é as suas falhas e qual é as suas dificuldades. Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as suas falhas. Somente você precisa de aprender a reconhecer. Somente você precisa de se ajoelhar. Somente você precisa de dizer: Senhor, lava em mim cada dia, cada momento, porque eu quero ser limpo, eu quero ser purificado. E a Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham de pregar a palavra, eles tinham de anunciar o evangelho. E você vai perceber que apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, que isso mexe com a minha vida. Eu não me envergonho deste evangelho, porque este evangelho é poder para os que são judeus e para os que não são judeus. Entenda que este evangelho, da mesma forma que chegou até transformar a mim, pode transformar a você que neste momento está aí me acompanhando. Então você perceba uma coisa e entenda: desde o momento que você for a receber este evangelho e ser transformado, você também será um discípulo de Jesus, e você também será dado esta missão de pregar o evangelho, esta missão de fazer com que a palavra de Deus seja ouvida por todo mundo, porque muitas pessoas neste momento precisam desta palavra, muitas pessoas neste momento necessitam desta palavra, muitas pessoas neste momento estão perdendo a direção, muitas pessoas neste momento estão morrendo aos pouco, mas você que neste momento vai ter esta palavra, ou você que neste momento está recebendo esta palavra, Deus está te dizendo uma coisa importante: idem por todo mundo, pregai a palavra. E você vai perceber que Deus ele fala uma coisa importante: faça discípulos, porque os trabalhadores são poucos, e eu preciso que os trabalhadores sejam multiplicados, porque Satanás já perdeu, ele não vai ganhar, não. Se Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo venceu, nós também venceremos essas forças malignas, porque a Bíblia diz que ele nos deixou poder, ele nos deixou autoridade de pisar nas serpentes, pisar nos escorpiões e não nos fazer danos nenhum, e também de todas as autoridades inimigas, todas as autoridades diabólicas, ele também nos deixou o poder. Então você precisa de entender isto, você precisa de entender que nós como igreja precisamos de ser discípulos de Jesus que cumpre a missão. A nossa missão é de fazer a obra do Senhor chegar até muitas vidas que nesse momento não conhecem o caminho da verdade. Agora perceba uma coisa que ele tem dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho, você vai perceber que ele é o caminho para a verdade. Se nós encontrarmos a verdade vai libertar-nos. E se nós encontrarmos esta verdade que liberta, esta verdade nos permitirá chegar até a vida eterna. Glória a Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe para mais pessoas. Faça com que esta palavra seja ouvida por mais e mais pessoas. Eu quero fazer uma oração por você nesta bendita hora. Que Deus te ajude, que Deus faça com que esta vergonha que está em ti seja retirada. Porque existem muitas pessoas que neste momento não querem pregar a palavra porque têm vergonha. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de falhar. Então eu tenho vergonha deles falar mal de mim. Deus está dizendo uma coisa para ti: não precisa de você se preocupar o que eles falam de você ou não. Eu conheço você bem. Então tudo que você está fazendo, não está fazendo para o bem deles, mas você está fazendo para o seu próprio bem. Amém? Então, cada vez que você faz a vontade de Deus,
você está a salvar a sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Eu creio também que esta mãe, este pai, este jovem, crê também nesta palavra. Santo Deus, eu oro, Senhor, a favor da vida dele e a favor da vida dela. Deus amado, este pai quer pregar, esta mãe quer pregar, mas existe uma força maligna que tem oprimido a vida dela, que tem deixado ela tão só, que tem deixado ela com dúvida, será que posso ou não? Deus amado, eu peço pelo poder que está no seu santo nome e a autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor tem dito, tudo quanto pedir, dizer meu nome, crede que eu farei.